Olá, eu sou Eutímio Carvalho. Agradeço a cada um de vocês por compartilhar os nossos vídeos, fazendo com que eles cheguem a mais pessoas. Hoje, nós vamos conhecer duas histórias impressionantes. Relato 1. Meu nome é Manuel. Eu sou casado, tenho 2 filhos, moro na periferia de Fortaleza. Venho contar algo que juro que para mim foi muito aterrorizante e que até hoje me deixou cismado com o que vi. Eu prometi para mim mesmo que vou fazer uma vigília para fotografar esse lobisomem. Era mais ou menos meia-noite quando cheguei em casa. Isso deixou a minha esposa muito brava. Então, para não discutir, eu fiquei na sala assistindo TV. Quando deu 1h da manhã, mais ou menos, eu escutei os meus 2 cachorros latirem freneticamente e os outros cachorros da rua também. Eu moro em um conjunto habitacional relativamente novo. Estou lá desde o começo, portanto, eu conheço quase todo mundo. Voltando ao assunto, eu estava me incomodando com os latidos. Então, eu fui na janela gritar para que eles parassem. Geralmente, eles me obedecem, mas desta vez, eles olharam para mim e voltaram a latir freneticamente. Da janela do meu quarto, eu tenho uma visão privilegiada da rua, até o início do conjunto na rua principal. E naquela noite, a rua estava clara e era o primeiro dia de lua cheia. Como os cães não paravam, eu fiquei na janela olhando para ver se tinha alguma pessoa encostada no meu muro, já que tem 2 árvores na frente da casa e lá fica muito escuro e muita gente gosta de ficar ali para esperar as pessoas descerem do ônibus ou virem da rua. Eu fiquei olhando ali, e nada de alguém aparecer ou os cachorros pararem de latir. Foi quando de repente eu vi uma coisa que parecia humano. Não sei o que era. Parecia com corcunda e andava arrastando a perna. Quando ele ficou embaixo do poste de luz, eu tive uma visão nítida daquela criatura. Ela estava vestida com roupas rasgadas e era muito peludo. Foi quando ele percebeu que eu estava olhando para ele e olhou de volta para mim. Quando ele virou o rosto, eu vi aquilo todo peludo e muito feio. Naquele momento parece que ele se incomodou comigo, mas não podia fazer nada, pois além do muro da casa, a minha janela é toda gradeada. No momento que ele me viu, foi caminhando, arrastando a perna, até entrar em uma rua do conjunto. E foi só assim que os cães pararam de latir. Ficaram só observando. Eu moro distante do centro, tem uma mata atrás do conjunto, é uma área meio sem ninguém, onde tem um aeródromo. Eu não sei o que era aquilo, mas prometo a vocês que na próxima lua cheia, eu vou fazer uma vigília até conseguir fotografar aquela coisa. Relato 2. Na minha vida já aconteceram muitos fatos sobrenaturais difíceis de explicar. Nasci em uma cidade chamada Santa Rita, na Paraíba. Atualmente eu moro no Rio de Janeiro desde os meus 8 anos de idade e nunca mais retornei para minha terra natal, mas ainda possuo parentes por lá, como a minha avó, minha mãe e outros parentes da minha mãe, como os meus tios e primas. Naquela época, eu tinha mais ou menos de 6 para 7 anos e a casa da minha avó ficava no fundo de um terreno e beirando a rua existiam outras casas. Entre as casas, havia um enorme muro, deixando um pequeno beco inútil que se iniciava beirando a rua que dava para o enorme terreno e no fundo, a casa da minha avó. Todos dizem que aquele beco era assombrado. Naquela época, era normal os banheiros ficarem do lado de fora da casa, porque a maioria das casas não tinha canalização e nem esgoto, e o banheiro da casa da minha avó ficava a alguns metros de distância da casa. Em uma determinada noite, a minha mãe inventou de ir dormir na casa da minha avó comigo e as minhas 2 irmãs. Nesse dia, a casa da minha avó estava tão cheia de gente que muitas pessoas dormiram na sala mesmo, e entre elas estava eu. Acontece que por volta das 2h da manhã, eu acordei com muita vontade de ir ao banheiro para fazer xixi. Tentei chamar a minha mãe, mas ela não acordou de jeito nenhum. Então, eu me enchi de coragem, puxei a velha porta de madeira.
Saí por aquela escuridão. O silêncio tomava conta daquele local e somente a luz da lua iluminava o caminho, e deixando tudo sombrio. Eu olhei para aquele beco escuro e me veio um medo indescritível. Eu resolvi mesmo assim ir até o banheiro. Quando cheguei no banheiro, puxei a velha porta de madeira e, com muito medo, fiz minhas necessidades e saí. Nessa hora, o meu coração se encheu de pavor, porque primeiro eu escutei um rosnado, como o de um pitbull vindo da escuridão. Depois eu vi um ser negro saindo daquele beco escuro e vindo caminhando na minha direção. Ele estava de pé como uma pessoa. Assim que ele me viu, ficou de quatro e veio se aproximando. Percebi que era uma criatura humanoide. A sua cabeça era de um cão, mas ele parecia um boi de tão grande que era. O seu porte físico era de um homem e também tinha pelos negros e olhos vermelhos. Antes daquilo me alcançar, eu vendo aquilo, corri gritando para a casa da minha avó, mas ninguém acordou. Puxei a velha porta de madeira, tremendo de medo, e me joguei dentro da casa, trancando a porta. Por mais de 40 minutos, aquele ser ficou rodeando a casa e fungando por debaixo das portas. Até que aquilo soltou um berro aterrorizante. Eu vi aquela coisa se aproximando e sumindo pelas frestas da porta que estava iluminada pela luz da lua. Claro que ninguém acreditou em mim, pois eu era criança na época e por isso eu nunca mais contei esse caso para ninguém, com medo de ser chamado de louco. Um forte abraço e te encontro aqui no nosso próximo vídeo.